Bom dia, boa tarde, boa noite para você que conhece a gravação. Me chamo Júnior Medeiros, faço parte da agência Centene, que é o Centro de Treinamentos e Estágio Nordeste. Nessa oportunidade, estamos com mais uma série de cursos voltados para quem deseja ingressar no mercado de trabalho. Centene prospectando e lapidando talentos. Se você está do outro lado e quer participar do nosso banco de talentos, bom, você pode já atualizar o seu currículo. Por exemplo, aqui as rotinas do departamento pessoal se transforma no curso para você, com certificado, você faz uma prova conosco das aulas vigentes desse treinamento, faz uma prova, tira a nota 7 e recebe o seu certificado. Nós já tivemos aulas relativas às rotinas da admissão. E agora você vai ver que vamos começar a falar sobre as rotinas de acompanhamento e depois as rotinas de demissão. O objetivo é que você seja um bom auxiliar de escritório que atua na parte do departamento pessoal, operando ali com o grupo gestor, para que essa fase, essa parte da gestão de pessoas, o departamento pessoal, possa acontecer de maneira adequada. Dá uma olhadinha nas aulas passadas, falamos sobre o processo de admissão, os documentos que é preciso apresentar na empresa. Veja o atestado de saúde ocupacional, bem como os documentos pessoais do novo colaborador, do novo funcionário. Está lá nas aulas 1 e 2, nós queremos agora dar continuidade aqui, as rotinas de acompanhamento. Bem, vimos que o novo funcionário, ele vai entrar na empresa e você, como auxiliar do departamento pessoal, vai precisar saber alguns itens sobre a jornada de trabalho desse profissional. Na verdade, você vai precisar se inteirar que tipo de negócio eu estou trabalhando, que tipo de empresa eu estou trabalhando e como está os acordos coletivos entre o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores e qual é a base legal para essa jornada de trabalho acontecer. De maneira geral, a jornada de trabalho no Brasil, ela deve ser de 44 horas semanais, 8 horas dias e 4 horas a mais, por exemplo, o sábado, para completar as 44 horas semanais. Mas há empresas como do turismo, do comércio, que mediante uma convenção coletiva, com representantes dos empregadores e dos empregados, muitas vezes trabalha 6 dias por semana, 7 horas e 20 minutos, e um dia de folga. Então, esses detalhes, você como profissional, auxiliar do departamento pessoal, você precisa saber como está estruturada a jornada de trabalho. E você vai ficar com o controle do ponto. Pois, das rotinas de acompanhamento, o mais importante é a folha de pagamento no final do mês. Daí você vai saber, pela jornada de trabalho, quem chegou atrasado, como é que faz os devidos descontos, quando a pessoa falta e a falta não foi justificada. Ou quando há o caso de hora extra, como é que a gente faz o pagamento da hora extra, sendo que o Brasil passou com a reforma trabalhista em 2017. Pra você ter uma ideia, enquanto antes, como eu falei, a jornada de trabalho que era de 8 horas dias, 44 horas semanais, que equivale a 220 horas mensais, poderia haver um acréscimo de 2 horas extras por dia. De repente, com a reforma trabalhista, dependendo do segmento, há empresa em que o funcionário trabalha 12 horas com 36 horas de descanso, tá? Respeitando o limite de 44 horas semanais e 220 horas mensais. Resumindo, eu sou um auxiliar do departamento pessoal. Eu já aprendi como é que faz as rotinas de admissão. Agora, para fazer as rotinas de acompanhamento, eu preciso saber como está definido a jornada de trabalho daquela empresa. O funcionário, mediante o seu sindicato, e os empregadores, mediante o tipo de empresa, eles têm definido, vamos trabalhar nesse cenário, não, já está tudo acertado. Existe uma escala, existe um horário em que isso aqui é legalizado, tanto o funcionário sabe, o seu sindicato, como os empregadores também.
Eu, como auxiliar do departamento pessoal, vou ter o controle nesse ponto. Seu Antônio, seja bem-vindo à empresa tal. Que hora que o senhor é para chegar? 7 horas. Ok. Seu Antônio chegou no horário, aí eu vou saber qual é o horário do descanso dele. Se precisar de hora extra, como é que vai ser trabalhado? E é esse assunto que nós vamos introduzir agora. Vou deixar esse slide para vocês, esse book para quem não só vê o vídeo, mas realmente quer fazer o curso. Aí você vai ver logo mais que existe os tipos de hora nessa jornada. E há empresas que trabalham o famoso banco de horas. É como se, respeitando um limite máximo de 10 horas por dia, diz, olha, vem cá, São Antônio, o senhor entrou aqui no horário X, era para sair, por exemplo, às 5 horas da tarde. Só que eu vou precisar de 2 horas a mais para o senhor, que ainda não serão horas extras, porque você, no outro dia, em vez de trabalhar às 8 horas, o senhor só vai trabalhar às 6. É um banco de horas. Mais uma vez, isso deve ser mediante um contrato coletivo de trabalho com representantes das categorias, e isso foi falado na reforma trabalhista. O nosso curso, que é para alguém que vai auxiliar o departamento pessoal, está entendendo as noções básicas, ele com certeza vai se inteirar de todos os detalhes e novidades que a legislação tem hoje que virá, sempre haverá mudanças, mas eu preciso entender minha rotina principal, rotina da admissão, quais são os documentos, ok. Rotina de acompanhamento, a folha de pagamento, como é feita? Bom, vamos dar uma olhada à jornada de trabalho. Foi respeitado o que está no acordo, no contrato? Foi, pague-se o salário devido. A pessoa faltou ou houve hora extras, aí a gente vai ainda aqui explicar como se procede, tá bom? Bom, nesse caso, essa aula queria aconselhar você, assim como em outros momentos que já assistiu, a gente aconselha você a dar uma olhada em alguns livros para você aprofundar-se no assunto. Na qualidade de auxiliar do departamento pessoal, eu queria que você entendesse que as características da jornada de trabalho, especialmente as horas dessa jornada de trabalho, vai depender de alguns detalhes. Exemplo, se a hora ela é diurna ou se é noturna, se há o horário de descanso ou horário de sobreaviso, horário que a gente vai ver chamado compensatório, hora extra. Então, esse esse momento aqui é para você ter noção dessas características da jornada. Hoje, vamos iniciar, até mesmo por causa da prova, isso aqui vai cair. O que é, então, a hora diurna ou jornada de trabalho chamado diurno? Entende-se como hora diurna, aquela praticada entre as 5 da manhã até as 22 horas. Ou seja, é o horário que todo mundo entende como horário normal de trabalho. 5 horas da manhã até as 10 é horário diurno. Mas, professor, 7 horas da noite no Brasil não é noite? Já devia ser horário noturno. Não confunda o horário da geografia com o horário do trabalho. Para nós, a hora diurna ela é de 5 horas da manhã até as 10 horas, tá? Isso aqui é importante para você entender melhor como é feito esse trabalho nosso aqui, certo? Bom, vamos continuar aqui apresentando alguns detalhes aqui no nosso Google Meet. Espero que você tenha entendido o que é a hora diurna. Estende-se como hora diurna aquela praticada entre as 5 horas e 22 horas. Depois, você vai ver agora o que seria a hora noturna. Bom, o horário noturno é o que vai diferir do horário diurno. O horário noturno é aquele praticado entre 22 horas e 5 horas da manhã. Aí a legislação, os legisladores entenderam que há um desgaste maior do organismo humano e criou algumas variantes em relação à hora diurna. Eles acham que quem trabalha aqui mas realmente um trabalho que se torna um pouco mais pesado. O organismo, o ser humano, ele foi projetado para viver o dia e à noite descansar. Logo, quem precisa trabalhar
noturna tem algumas variantes que você precisa entender como auxiliar administrativo. Primeiro caso é que esse gráfico eu vou deixar disponível para você. Em resumo, a legislação definiu que as 7 horas noturnas trabalhadas equivalem a 8 horas. Nesse caso, o trabalhador só pode ter mais 1 hora acrescida à sua jornada, visando o período para descanso ou refeição. Então, as 7 horas noturnas, na verdade, se transformam em 7. Ou melhor, as 8 horas noturnas se transformam em 7. O empregado ele trabalha 7 horas, mas recebe 8 horas para todos os fins legais. Foi uma forma encontrada pelos legisladores da época para repor o desgaste biológico que enfrenta quem trabalha à noite, sendo considerado um período penoso de trabalho. Então, esse é o primeiro detalhe que nós queremos que você entenda. A hora noturna, além desse detalhe de 1 hora a mais, ela recebe um adicional especial, chamado de adicional noturno. Esse adicional é no mínimo 20%, sendo certo que alguns acordos ou convenções coletivas determinam até um percentual maior, mas no mínimo 20%. Exemplo, se o trabalhador com cargo diurno ganha R$ 20 por hora, só a nível de exemplo, esse mesmo cargo no período noturno tem que se acrescentar 20%, por isso que é 24. Então, 1 hora de um determinado profissional, durante o dia, R$ 20 a hora. O noturno, R$ 24. Tentando dar um exemplo agora em termos de salário. Se o empregado trabalha o mês no período diurno e ganha R$ 1.500 de salário, se for para o período noturno, ele passaria a ganhar R$ 1.800 por causa dos 20%. O empregado pode exercer horas extras no período noturno, devendo ser remunerado com base nas mesmas regras das horas extras e acrescido dos 20% do adicional noturno. Logo, quando a gente estiver vendo hora extra, aqui é para você entender que o adicional noturno ele tem esse acréscimo de 20%, além da 1 hora a menos. Algum pode dizer, então eu vou trabalhar à noite. Cuidado, porque à noite há um preço, né, pelo corpo humano ao trabalhar à noite. Então, o adicional noturno pode ser suprimido, cancelado, extinto, caso o empregado mude o seu turno de trabalho, deixando de trabalhar no período noturno e passando a trabalhar no diurno. Importante, menor de 18 anos não pode trabalhar no famoso horário noturno. Então, isso aqui nós vamos deixar para você, já entendendo as rotinas do auxiliar administrativo, agora no departamento pessoal, que já viu os documentos necessários para a admissão do funcionário, agora eu vou ser usado para fazer a folha de pagamento. Então, o controle é muito importante, porque 1 hora extra no horário diurno é um valor, 1 hora extra no horário noturno já tem outro valor. E aí a gente vai, a pouco, explicando isso para você. O que é essa hora compensatória? É o banco de horas que eu falei logo no início desse vídeo. Então você já viu a hora diurna, a hora noturna, só que essa hora extra e hora compensatória depende de qual horário eu estou. Porque é principalmente o caso de hora extra. Só que muitas empresas, aí, para que haja um banco de horas, lembrando, tem que ter um acordo ou convenção coletiva entre o empregador, o empregado e sindicatos. Então, mediante, já trabalhando no cenário, não, isso aqui já foi acertado. Minha empresa tem horário e horas compensatórios, então você vai olhar como que é a parte legal, como é que foi definido isso aí, e aí você vai trabalhar em relação a isso. Você vai precisar trabalhar a mais para compensar no outro dia, mas ainda não é o que a gente vai falar de hora extra. Aqui, quando a empresa não tem, digamos que de uma forma já regulada, né, o banco de horas dela, então ela vai ter que seguir o normal, e aí
Se não é um banco de horas, uma hora compensatória, aí a gente vai ter já na aula seguinte como é que é feito o pagamento dessas horas extras. Nesse momento aqui a gente está então mostrando os tipos de horas. Você já viu a hora noturna, vamos voltar aqui, já viu a hora diurna, a hora compensatória, que é um banco de horas, que é diferente da hora extra, e eu vou agora explicar o que seria essa hora sobreaviso. Bom, as horas sobreaviso ou prontidão é aquela existente quando o empregado se mantém à disposição ou de prontidão para a empresa. Esse tipo de hora tem, sim, previsão legal para determinadas categorias, como ferroviários ou talvez transportadoras, mas ao longo do tempo, várias outras categorias de ramos de negócio de empresas conseguiram, mais uma vez, com a devida homologação das autoridades competentes do trabalho, ter essas horas de sobreaviso. Ou seja, o empregado, ele pode não estar na empresa, mas ele está de sobreaviso. A qualquer momento ele deve entrar lá. Quando o empregado exercer efetivamente as horas de sobreaviso, o empregador deverá remunerar a hora normal com um acréscimo de um terço desse valor, ou seja, 33,33%. Então, isso aqui é um caso bem específico, mas você, como auxiliar de administração, um auxiliar de departamento pessoal, nós mostramos que você precisa entender a jornada de trabalho. Bem, onde eu estou trabalhando? É uma empresa que está com hora diurna? Sim. Como é que procede todas as questões de horário, organizado, ok? Aí você vai saber proceder com as horas extras. Muitas vezes a empresa tem já, não, nós temos o banco de horas, então você também vai saber proceder. Mostramos os detalhes da hora noturna, principalmente a questão do tempo, das 8 horas que só trabalham 7, e do adicional noturno, que nós mostramos para você. E o banco de horas, que é a hora compensatória, né? Isso aqui foi mostrado. Essa hora de sobreaviso é uma característica muito peculiar para alguns tipos de empresa. Logo, você como um profissional que auxilia o departamento pessoal, vai ficar com o controle do ponto. Controle da entrada, da saída. Professor Júnior, mas hoje tudo é sistema, né? É com o dedinho que as pessoas chegam e entram, eu sei, mas mesmo assim tem que ter dado uma análise nisso aqui. Se as pessoas estão realmente entrando no horário devido e se está tudo ok, como é que vai proceder para a folha de pagamento no final do mês? E é esse assunto que nós estamos introduzindo. Então, aqui é a nossa aula 3. Eu sou o professor Júnior Medeiros e vou continuar na próxima aula detalhando mais as rotinas de acompanhamento. Ficamos por aqui. Espero ver você na próxima oportunidade. E como eu gosto de falar, que Deus abençoe a todos.